Olá, seja bem-vindo à Escola de Líderes e essa é a segunda aula desse novo modelo de escola de líderes, esse novo modelo de discipulado que nós estamos passando nesse novo processo de amadurecimento da visão celular. Eu quero falar hoje, nessa primeira aula, nessa segunda aula, nós vamos já entrar no assunto de célula. A primeira aula foi uma aula mais de apresentação, foi uma aula um pouco mais curta. Agora, nessa aula, nós vamos entrar em assuntos de extrema importância. Eu quero que você pegue um caderninho, pegue uma caneta e anote tudo que eu vou te passar. Em primeiro lugar, o primeiro título aqui, eu quero falar sobre o que é uma célula. O que é uma célula? Você pode estar pensando que a célula, todos os pequenos grupos, todos os grupos familiares, isso são modelos, é uma moda que acontece na igreja, mas não. A célula não é apenas não é uma invenção de um pastor, um modelo apenas inventado, mas na verdade ela é a centralidade da igreja. Nós precisamos sair dos templos, apenas daquelas reuniões semanais em um templo e levar a igreja até as casas, até as famílias. Isso gera comunhão, gera unidade. É necessário que você compreenda o que é célula para diferenciar de grupos, né? Cada igreja, cada modelo, cada método, cada doutrina das igrejas, elas têm o seu propósito em Deus, e Deus seja louvado com isso, e o importante é que o evangelho seja ministrado, seja pregado. Mas a visão celular, ela tem um modelo, ela tem um método diferenciado, porque na visão celular, as células é a centralidade da igreja. A célula é o centro das reuniões. Na verdade, as células são a igreja e no templo nós nos reunimos, é uma reunião de todas as células. Então, ou seja, não é você, a ideia não é você ir a um templo, congregar em uma igreja e fazer parte de um grupo nas casas. É ao contrário. Na verdade, você vai nas casas, você está ali junto com o líder de célula e ali você é a igreja, você está fazendo parte da igreja. E as células se reúnem um dia da semana em um templo para cultuar o Senhor. Essa é a proposta da visão celular. Esse é o método da visão celular. Então, para que você tenha isso muito claro, você precisa saber o que não é uma célula. Você precisa entender que algumas reuniões não são células. Aqui nós aderimos a um trabalho de célula onde ela tem um limite de pessoas. Por quê? Eu já tive célula no início, eu caminho já há mais de 23 anos na visão celular. E lá no início eu tive células com 20, 30, até 42 pessoas, eu tive numa reunião numa casa. E aí eu pude observar que células num número muito grande de pessoas, ela não é produtiva, ela não tem qualidade, não tem uma excelência no trabalho. Por isso, eu costumo dizer que a célula é importante que ela tenha aí no mínimo 3, 4 pessoas e tenha um limite máximo de pessoas. Eu posso dizer que 12 é um número maravilhoso para que você possa cuidar de 12 pessoas, para que você possa dar atenção a essas pessoas, sem contar que nos dias atuais, é muito difícil você ter um espaço em uma sala de uma casa onde você possa colocar 20, 30 ou até 40 pessoas. Então, o objetivo da célula é exatamente um grupo menor, para que todas as pessoas sejam cuidadas e assistidas. Então, você precisa entender que não é apenas ter uma reunião numerosa, não é apenas ter uma reunião onde você vai encher aquela reunião, aquela casa de pessoas. Não, na verdade o objetivo é ter pessoas onde elas estarão ali sendo assistidas e sendo cuidadas por um líder, né? E mais do que isso, o líder de célula ele não vai conseguir suprir todas as necessidades e dar atenção a todos os discípulos, mas o líder de célula ele é um porta-voz. Isso é algo que eu preciso falar e você precisa anotar isso e gravar isso. O líder de célula ele não é o pastor da igreja. O líder de célula ele é um porta-voz, uma ligação com o pastor. Então há um pastor na igreja, há alguém
já preparado, qualificado, vocacionado para aquilo, e o líder de célula ele vai fazer esse trabalho de ligação entre os discípulos, entre as pessoas que estão sendo evangelizadas, com o seu pastor, com o seu supervisor. Então, você que vai liderar uma célula, você que está iniciando agora, que talvez você está assim pensando, mas eu não quero ser um líder de célula, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou fazer. Preste atenção. O líder de célula, ele vai apenas fazer essa conexão. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser alguém, ter um curso de teologia, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, para que você então possa liderar ali uma célula. Não, você vai apenas liderar um grupo. Agora, todas as demandas dessas pessoas, todas as demandas, tudo aquilo que elas necessitam e precisam, você vai encaminhar isso ao seu pastor local, ao seu supervisor. Por isso nós trabalhamos com um modelo, um método de supervisão de célula. Não apenas a célula com o líder e o líder com o pastor, mas há uma supervisão através de um discipulado, há uma supervisão dessa liderança. Então entenda que um grupo, ele não pode ser pequeno demais, porque ele tem o propósito de evangelismo, mas ele também não pode ser muito numeroso. Sempre quando você passar ali de 12 pessoas, é importante que você já abra uma segunda célula, que você já tenha líderes ali, que haja multiplicação. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Quais são os objetivos da célula? Qual é o objetivo da célula? Os objetivos da célula, eu quero aqui enumerar 6 objetivos. O primeiro é o evangelismo. O objetivo central e principal das células é o evangelismo. Então você precisa entender que todas as células, elas caminham nesse mesmo propósito. Se não houver evangelismo, não é uma célula. Se não houver pessoas novas sendo ganhas, não é uma célula. É um grupo de convívio, é um grupo familiar, é um grupo de pregação, mas não é uma célula. Entenda, a célula tem o propósito que é evangelismo. O segundo objetivo da célula é o compartilhamento da palavra. Então, assim, haverá uma palavra sendo ministrada. Essa palavra, ela não é uma palavra teológica, uma palavra difícil de ministrar, não, muito pelo contrário. O objetivo da palavra da célula é exatamente uma palavra de fácil entendimento, porque o objetivo da célula é evangelístico. Então a palavra é sempre centrada, é cristocêntrica, centrada em Cristo, centrada no Evangelho, e independente de qual versículo que você vai ministrar ali da Bíblia, e essa palavra ela não é ministrada de qualquer forma, ela segue um propósito. Então há um propósito pré-estabelecido ali primeiro por Deus, através do seu pastor, e essa mensagem de célula, ela é passada ali para a supervisão e ela é passada também para o líder de célula. Então o líder de célula vai repassar uma mensagem de fácil explanação e de fácil entendimento. Por isso, há o compartilhamento da palavra. Em terceiro lugar, o terceiro objetivo de uma célula é a comunhão. Ainda que a célula ela não é um grupo, apenas um grupo de amigos que se reúne na semana para fazer festas, para fazer eventos, não é esse o objetivo. Mas é fundamental que haja essa comunhão, né? Comunhão, a palavra comunhão significa comum, união, comum, um propósito em comum. Então é necessário que haja esse objetivo, esse propósito em comum, essa amizade. É importante você chegar no lugar e ser bem recebido, estar ali entre amigos. Então, o objetivo da célula, o terceiro objetivo da célula é promover essa comunhão. O quarto objetivo da célula é levar pessoas a ter um propósito. Então, o líder de célula, a célula em si, os amigos da célula, a reunião ali da célula, o objetivo é levar as pessoas a ter um propósito de vida. Quantas pessoas estão aí cansadas, desanimadas, feridas, machucadas? Quantas pessoas estão sem um objetivo, sem um propósito de vida? Então, sempre quando uma pessoa frequenta uma célula, ela vai estar ali, ela vai pedir uma oração,
ela vai estar ali na célula, ela vai ouvir uma mensagem, ela vai pedir um conselho talvez, né? Nem sempre o líder de célula vai ter um conselho para passar para aquela pessoa, mas ele vai estar buscando junto ao seu supervisor, ao seu pastor, ou vai estar fazendo essa ponte, essa ligação com o pastor local. Então, o líder de célula, ele vai estar orientando, direcionando essas pessoas novas que estão vindo à célula para um propósito. Ou seja, para que você entenda melhor, muitas pessoas vêm para nossas células desanimadas e frustradas muitas vezes, e elas já não têm mais uma perspectiva de vida. Então, é comum você ver na célula pessoas que estão feridas, seja no relacionamento, seja no meio familiar, seja ou até mesmo frustrada com seus negócios, e ali ela vai receber uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai impulsioná-la a lutar pelos seus sonhos e pelos seus objetivos. Por isso, um dos objetivos, o quarto objetivo da célula, é levar pessoas a ter um propósito de vida. Pessoas estão desanimadas, não têm mais, não almejam mais algo, não têm mais sonhos. E as células, o líder de célula e até o convívio com o grupo, isso vai fazer com que aquela pessoa seja impulsionada para um propósito. Quantas pessoas vão para uma célula e lá na célula tem a sua família restaurada, lá na célula tem casamentos restaurados, relacionamentos de pais, filhos, filhos e pais restaurados, por causa da comunhão que é gerado, por causa de uma palavra que ela recebe. Por isso, todas as pessoas que vêm à nossa célula, eles precisam sair da célula com um propósito, com um alvo, com metas, com objetivos. Em quinto lugar, conduzir as pessoas para a igreja local. Entenda que o líder de célula ele não pode ter apenas um grupo lá nas casas e esse grupo ser algo monopolizado. Ele está ali liderando, ninguém mais pode ter acesso a essas pessoas, eu cuido dessas pessoas, eu sou o líder delas, eu tenho esse domínio sobre elas. Não, muito pelo contrário. O objetivo da célula, como ele é evangelístico, o objetivo da célula é trazer essas pessoas para a comunhão com a congregação. Essa pessoa ela precisa saber que ela está ali, mas ela faz parte de uma visão, ela precisa saber que ela está ali, mas ela faz parte de um grupo, há outras células igual a que ela frequenta. Então, ela vai em uma reunião numa casa, mas ela precisa saber que essa reunião se reúne uma vez na semana com outros líderes, com outras células, e se reúne para cultuar. Então, o objetivo da célula é conduzir, um dos objetivos, o quinto objetivo da célula é conduzir as pessoas que estão à célula para a congregação local, para o corpo de Cristo lá, a congregação, a união das células, a reunião semanal, o culto semanal. Então é necessário trazer o seu discípulo até a congregação, é necessário levar, inserir ele nesse projeto, é necessário inserir ele, levar ele ao encontro com Deus, levar ele a fazer uma escola de líderes, é necessário conduzir os seus discípulos à igreja local. Apresentar o seu discípulo ao seu pastor, apresentar o seu supervisor, mostrar como funciona o trabalho. É necessário que você conduza os seus discípulos dessa forma. E em sexto e último lugar, e o último objetivo da célula aqui é a multiplicação. Então você precisa compreender que não basta você ter uma célula numerosa. Muitos líderes cometem um erro de ter uma célula, um ambiente agradável, um ambiente onde tem muitos amigos, você faz aquela amizade e é um ambiente gostoso nas casas, na célula, e o líder ele acaba se acomodando, ele acaba gostando tanto da reunião e ele quer ficar ali. Mas, na verdade, não é esse o propósito. O objetivo da célula é fazer com que daquela célula ali saiam novos líderes.
Daquela célula você precisa multiplicar. De uma célula é necessário, você tem que ter isso como uma meta, como um alvo muito claro. De uma célula nasce uma segunda célula, uma terceira célula, uma quarta célula. Daquela célula ali não é apenas ter discípulos. Você precisa de uma célula formar líderes. De uma célula você precisa dar continuidade e formar nova liderança. Então, o sexto objetivo da célula é a multiplicação. Vamos lá, recapitulando aqui, objetivos da célula. Número 1, evangelismo. Número 2, compartilhamento da palavra. Número 3, comunhão. Número 4, levar pessoas a ter um propósito. Número 5, conduzir as pessoas para a igreja local. E em sexto lugar, a multiplicação. E eu quero falar sobre os benefícios de fazer parte de uma célula, os benefícios de liderar uma célula, os benefícios da visão celular, o que isso vai enriquecer, vai trazer de conhecimento, vai acrescentar na sua vida cristã. Então eu quero numerar aqui 3 benefícios de uma célula. O primeiro é o crescimento pessoal do líder. Entenda uma coisa, não é apenas as pessoas novas que estão vindo para a igreja ou para a célula que cresce, muito pelo contrário. Numa igreja, na visão celular, as pessoas que mais prosperam, que mais crescem, com entendimento da palavra, em oração, em dedicação ao ministério, são os líderes de célula. Então você que é um pastor, você que é um líder de célula, você que lidera uma congregação, entenda que é necessário a formação de líder. Quanto mais líderes nós tivermos, mais pessoas preparadas, qualificadas, pessoas com entendimento, com maturidade, pessoas maduras numa congregação nós vamos ter. Então a visão celular, ela tem essa graça de Deus de fazer com que cada pessoa se forme, cresça como um líder. Porque quando você se torna um líder de célula, você amadurece, você ora mais, você lê mais a Bíblia, você busca mais a comunhão, você busca mais instrução, porque você precisa crescer no Senhor para que você possa ter alimento para passar para pessoas novas que vão vir. E muitas vezes alguém vem com uma dúvida e você não é obrigado a responder, não é obrigado a saber tudo. E aí você vai em busca de uma resposta. Muitas pessoas vêm nos perguntar algo e você não é obrigado a saber. Mas então, como nasce aí uma dúvida, nasce também o desejo e a busca pela resposta. Então, um líder de célula, ele cresce continuamente, ele está sempre crescendo, porque ele tem o contato com as ovelhas, com os discípulos, com as pessoas. Isso faz com que a pessoa amadureça. Por isso, é necessário que você forme novos líderes. Se você quer ter uma igreja madura, se você quer ter um grupo maduro, você precisa fazer com que essas pessoas se tornem líderes. Já existe um ditado que diz que quem ensina aprende 2 vezes. Em segundo lugar, o segundo benefício de uma célula que eu numerei aqui é o crescimento individual de cada membro. Ou seja, assim como o líder, em primeiro lugar, é o líder de célula que cresce sobremaneira. Em segundo lugar, são as pessoas que estão vindo à célula. Elas estão ali recebendo uma palavra, recebendo uma oração e recebendo instruções. Elas estão ali e através de uma célula ou de um líder de célula é feita essa conexão com a igreja local ou com o pastor. Isso vai trazer amadurecimento e crescimento nos membros ali da célula. Então, é necessário que haja essa harmonia com a igreja local e é necessário que o líder de célula, ele então promova essa possibilidade dos discípulos também crescerem, serem usados por Deus. Por isso que quando eu vou em uma célula, quando eu ministro uma célula, eu sempre peço para alguém talvez dar um testemunho, talvez contar algo, fazer uma oração, porque isso vai fazer com que cada membro da célula também cresça. E em terceiro lugar, e esse é o último porque é uma consequência, em terceiro lugar, os benefícios de uma célula é trazer o crescimento da igreja local. É uma consequência.
O objetivo não central, não é o crescimento da igreja local. O objetivo são evangelismo, aquilo que eu falei ali há poucos minutos atrás sobre os 6 objetivos da célula. Mas é inevitável que haja um crescimento na igreja local, porque na medida que há multiplicação, na medida que há o crescimento individual de cada líder, entenda que o benefício principal de uma célula é o crescimento individual do líder. Por isso que não adianta você ter 5 ou 10 células e 10 pessoas estão crescendo e você ter em cada célula 20, 30 discípulos nas células. Ou seja, você está limitando as pessoas de crescerem. Então, é melhor que você tenha uma célula, um número menor de pessoas, e dessa célula saia mais líderes do que você ter um grupo grande de pessoas e ter essa comunhão, mas não há crescimento, não há multiplicação. O objetivo, como eu falei ali antes, o 6º objetivo da célula é a multiplicação. Então, ponto principal é fazer com que pessoas se formem líderes, porque daí elas vão crescer. E haverá um crescimento na congregação, porque se cada líder trouxer uma pessoa nova, se cada líder ganhar alguém para Jesus, levar para a igreja local, haverá uma multiplicação também nos cultos e nas reuniões da igreja. E eu quero falar aqui sobre aspectos que caracterizam a reunião de célula. Então, como eu falei, e eu falei um pouco na aula passada, a respeito no início dessa aula, que tem algumas reuniões nas casas que recebem o nome de célula, mas na verdade não fazem parte da visão celular. Não são consideradas células. Elas têm o nome de célula porque o nome célula, essa palavra célula, ficou muito conhecida e muitos pastores aderem a esse nome. Mas na verdade não fazem parte da visão celular. E tem alguns aspectos, algumas características que caracterizam uma célula. E eu quero falar de 3 apenas. Existe mais, mas eu quero falar apenas de 3. A primeira é que a célula deve reunir-se semanalmente. Então, a célula tem que se reunir uma vez por semana. Porém, a célula, ela não é a reunião em si. Mas o líder de célula, ele trabalha a semana inteira, ele entra em contato com os discípulos a semana inteira. Eu costumo dizer que a célula é 7 dias da semana e um dia você tira esse dia para se reunir presencialmente. Mas é necessário que o líder ele tenha esse contato durante a semana também, não apenas no dia que você vai ministrar uma célula. Então, a célula ela tem que ser a reunião presencial uma vez na semana. O que acontece em alguns casos é igrejas que às vezes abrem o grupo de célula e de repente fica mudando. Semana que vem não vai ter célula. Semana que vem nós vamos cancelar a célula. Célula não se cancela, célula não muda. Célula tem um dia da semana e esse é a segunda característica da célula. Em segundo lugar, a célula deve ser em dia e local fixo. A célula tem que ser semanal e ela tem que ter um dia da semana e um local fixo. Ela não pode estar mudando de casa para casa. Existem grupos familiares que às vezes faz a célula ou faz a reunião numa casa, na outra semana faz na casa do irmão, na outra semana vão para a casa do outro irmão, na outra semana vão fazer um churrasco na casa do outro irmão. Isso não é célula. A visão celular a célula tem que ter um dia, um local e um lugar fixo, para que exatamente haja na mente um compromisso, seja gerado um compromisso, assim como os cultos muitas vezes são feitos aos domingos, nos sábados, domingos, e a pessoa gera esse compromisso de estar lá na congregação, a célula é da mesma forma, ela precisa ter um dia e um local fixo e ela precisa ser semanal, ela não pode ser cancelada, ser trocada, ser adiada, ela tem que ter aquele dia e aquele local. Em caso de falta de um líder, se o líder não pode, por isso que nós vamos falar isso na próxima aula, temos um vice-líder, temos também um supervisor que pode nos substituir, então existe uma parceria.
né? Ninguém é obrigado a estar. Acontece algum imprevisto, porém a célula precisa continuar. Então, substitui naquele dia, troca o líder naquele dia, alguém vai ministrar a célula no lugar dele, mas a célula precisa estar naquele dia, naquele lugar. Então, em alguns casos, aquele dia pode ser um dia de algum compromisso na cidade, um feriado ou algo assim, e talvez, se você tem 10 pessoas numa célula, talvez 9 não vão, mas um vai. Uma pessoa vai, e aquela pessoa que vai, ela precisa estar lá, o líder precisa estar lá para dar atenção para uma pessoa que foi na célula, independente se as outras não puderam ir. Uma pessoa que for numa célula, ela precisa ser assistida, ser ministrada, estar lá o líder para dar atenção naquela célula. Então, a célula ela precisa se reunir semanalmente e ela precisa ter um dia e um local fixo. E em terceiro lugar, a célula precisa ser homogênea. Homogênea é importante que você entenda isso com maturidade, porque muitas pessoas aderem, nós também temos células de casais, por exemplo. Pode haver célula de casais? Pode, mas assim, a célula de casais é só uma questão de logística, porque a visão celular, ela tem células homogêneas, ou seja, célula de homens, célula de mulheres separado. Exatamente por causa da linguagem. A mulher, ela precisa estar ali no meio de mulheres para que haja uma linguagem naquela célula onde haja uma identificação. O objetivo da célula é esse, gerar uma identificação, gerar uma identidade. É comum nós vermos nas células de pessoas que possuem a mesma características, né? Jovens que falam a mesma linguagem. Então a célula ela tem essa facilidade, aonde alguém que possui uma característica vai contactar pessoas da sua roda de amigos, da sociedade que tem essa mesma característica, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se vestir, o mesmo grupo social, o mesmo nível ou o mesmo grupo de amigos. É comum você participar de grupos e às vezes esses grupos ter uma característica e normalmente a célula também tem essa mesma característica. O fato de ser a célula homogênea é exatamente para que fale a mesma linguagem. E muita gente vai dizer assim, mas pastor, é importante, eu quero ir com o meu marido, eu quero ir com a minha mulher, com a minha esposa, porque vai ser bom para o nosso casamento. Entenda uma coisa, a célula ela não é uma reunião de grupos de casais. Então a célula ela não vai ficar falando sobre casamento, né? Trazendo pregações, ministrações voltada para o casamento. Então muita gente acha que a célula precisa ser junto, o casal, porque isso vai trazer benefício para o casamento. Entenda isso com maturidade. Muitas vezes, quando você trata a esposa e o marido de forma separada, você consegue alcançar um objetivo com mais excelência. Então, muitas vezes, ali numa célula de mulheres, a mulher é tratada. Numa célula de homens, os homens, os maridos são tratados. E, de repente, quando eles voltam para sua casa, eles voltam diferente. E há um processo de amadurecimento no casamento. Por isso é importante que haja célula homogênea. Claro que, por questões de filhos, por questões de trabalho, por questões de logística, nós também criamos e temos também células de casais. Porém, não é o indicado. O indicado é que as células sejam homogêneas. Se você conseguir estabelecer células homogêneas, eu tenho certeza, tenho convicção disso, apesar que muita gente acha que não, mas eu tenho convicção disso, de que há um crescimento maior, inclusive um crescimento no casamento. Há um crescimento no meio familiar quando as células são homogêneas. E também não é só uma questão de homogeneidade, mas também uma questão de perfil, uma questão de faixa etária. É importante que as células sejam divididas também de homens, mulheres, jovens, rapazes, moças e talvez adolescentes, né? Rapazes, moças, também adolescentes e até células de crianças
também seja separado para trabalhar, seguindo uma faixa etária, para trabalhar essa diversidade. E em seguida, o que não é uma célula. Eu quero falar sobre, após as 3 características de uma reunião de célula, eu quero falar sobre aquilo que não é célula. É importante você saber o que não é uma célula, para que você entenda, possa compreender a diferença de uma reunião de célula dentro da visão celular. Vamos lá? Então, o que não é uma célula? Por mais que uma reunião de célula tenha ensino da palavra, oração, a salvação ali, a aconselhamento, a reunião de célula ela não pode mudar, desvirtuar o propósito. Então vamos lá, eu quero falar aqui sobre algumas coisas, algumas reuniões que não são reuniões de célula. Vamos lá. Número 1, a reunião de célula ela não é uma reunião de estudo bíblico. Ela não é uma reunião de estudo bíblico. É comum algumas pessoas visitarem as nossas células e lá elas trazerem assuntos teológicos, buscarem na Bíblia algumas dúvidas e trazer ali algumas, fazer perguntas. Por isso que nós sempre orientamos o líder de célula para que não permita o excesso de perguntas, para não desvirtuar, não tirar o propósito da ministração da palavra. Então, a reunião de célula ela não é um estudo bíblico. Então, é comum, acontece ir pessoas na célula que às vezes têm um entendimento bíblico, um conhecimento bíblico, e elas vão na célula visitar muitas vezes e querem mostrar o seu conhecimento, né? Elas querem fazer perguntas difíceis, né? Mas a célula não tem esse objetivo. Então a célula, ela, ainda que você faz a explanação da mensagem, ainda que você faz ali tem um desenvolvimento da mensagem da palavra, há uma conclusão, há uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão da mensagem, há uma oração específica, mas o objetivo da célula não é esse. Então, células onde há um estudo bíblico, onde há uma folhinha para você passar ali um estudo bíblico, algo mais criterioso, algo mais sistemático. Não, isso não é uma célula. Isso não é uma célula dentro da visão celular. Então, cuidado para não fazer com que a sua célula se torne um estudo bíblico. A segunda coisa que a célula não é uma reunião de oração ou de intercessão. Preste bem atenção nisso. Toda célula tem oração. Toda célula nós intercedemos por pessoas. Mas há reuniões, há grupos nas casas que se tornam uma casa de oração. Se tornam uma casa de profecia. Se tornam uma casa onde há uma manifestação de dons. Não, o objetivo da célula não é esse. Então, uma célula tem oração? Tem. Tem intercessão? Claro que tem. Você vai entender aqui a metodologia de uma célula nas próximas aulas. Você vai ver como funciona a célula e você vai ver que nós temos um período onde nós intercedemos pelas pessoas. Agora, a centralidade da célula não é essa. Então, muitas pessoas fazem de um grupo nas casas uma reunião de oração e de intercessão, aonde às vezes passa do horário e fica intercedendo por pessoas, e ali há manifestações espirituais e o propósito muda. Deixa de ser evangelístico e isso muitas vezes se torna um problema, principalmente para aquelas pessoas leigas que estão vindo, convidados que estão vindo e às vezes se assustam com a reunião. Esse não é o objetivo. O objetivo da célula é uma reunião leve, é uma reunião tranquila. Claro que há oração. Todas as células nós oramos pela palavra que foi ministrada, impomos as mãos, intercedemos pelas pessoas, oramos por pedidos de oração, mas esse não é o foco central da célula. Número 3, célula não é uma reunião de confraternização. Então, ainda que na célula sempre há reuniões, eventos de confraternização, e eu vou falar isso nas próximas aulas,
ainda que tenha uma confraternização, ainda que tenha as células festivas, as famosas células festivas, aonde são feitos ali alimentos, preparado alimentos, então, para convidar pessoas novas, porém, a célula não é uma reunião de confraternização. Na visão celular, nós não fizemos comes e bebes todas as células. Aquele momento de terminou a palavra, todo mundo vai comer. Não, não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Você pode ter. Claro que nas células há eventos, você pode ter ali um refrigerante, um chazinho, um café para servir, mas a célula ela não pode ter o objetivo de comida. Então as pessoas vão lá apenas para comer. Não, não é esse. De tempo em tempo nós fizemos células festivas. De tempo em tempo nós fizemos macrocélulas. De tempo em tempo nós fizemos eventos de confraternização. O que não pode é fazer com que todas as células tenham eventos, tenham algo para comer, para que haja essa confraternização. Não, a célula ela tem um modelo e de tempo em tempo é feito as confraternizações, os eventos, de preferência até fazer fora do ambiente da célula. Eventos de confraternização como passeio, como jantares, como, enfim, outros eventos que você possa ter, você precisa e deve usar de criatividade, porém, muitas vezes o que nós aconselhamos é que seja feito isso fora desse ambiente da célula para respeitar o anfitrião, a pessoa que cedeu a casa e para respeitar os convidados que estão vindo. Em quarto lugar, a reunião de célula não é uma reunião de louvor. Não é uma reunião de louvor. É comum você ver células aonde ficam horas cantando hinos, louvores, levam violão e ficam às vezes horas ali. Entenda, você pode fazer um momento de louvor na célula? Pode, claro que pode, deve fazer. Na célula é importante que tenha louvores, mas ela não pode ser uma reunião centrada nos louvores, centrada somente nas músicas. É muito comum pessoas, por exemplo, que têm o dom, que têm o talento de tocar instrumentos, elas vão para a célula e querem ali mostrar o seu talento, querem cantar, e muitas vezes essa célula ela perde o foco. Muitas dessas reuniões passam a ser reuniões de louvores e de repente ficam ali meia hora, 40 minutos cantando e de repente vai lá e ministra uma palavra de 5 minutos porque já deu o horário. Não, 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 não. Isso não é uma célula. Você pode ter um momento de louvor? Claro, você tem essa liberdade de fazer, mas não faça da reunião uma reunião apenas de músicas e cantorias. Não é esse o objetivo da célula. Lembre-se do objetivo da célula que foi ministrado há poucos minutos atrás. E, em quinto lugar, célula não é um ponto de pregação ou um culto no lar. Existem igrejas, existem religiões cristãs que fazem pontos de pregação nas casas, aonde há uma ministração de abertura, aonde há até palavras de oferta, aonde há um período de louvor, palavras de oferta. Isso se torna um culto do lar, se torna um culto da mesmo modelo que é aplicado dentro da congregação. Muitas dessas reuniões são aplicadas esse mesmo modelo nas casas. Não, isso não é célula. Célula não é um culto, um ponto de pregação ou um culto no lar. A célula, ela tem um modelo, e você vai aprender isso nas próximas aulas, ela tem um modelo a ser seguido, de forma leve, de forma descontraída, porém de forma séria. Então, não é um ponto de pregação. Muitas pessoas vêm para as nossas células buscando, aquele culto nos lares. Não. O objetivo da célula é de forma descontraída, nada de púlpitos, nada de ministrar em pé, nada de ter aquela... Não, muito pelo contrário. De forma descontraída no sofá de uma casa, de forma descontraída em uma mesa, aonde todos podem
ali ter essa liberdade e o líder pode ter essa reunião centrada no propósito e centrada na visão e na palavra que foi ministrada. Então vamos lá, em sexto lugar, não é uma reunião de discipulado. Entenda que após a célula, após o líder de célula ser formado, ter a sua célula, ter o seu grupo, ele pode abrir uma reunião de discipulado. Porém, a célula não é uma reunião de discipulado. Ou seja, ainda que a palavra da célula ela já discipula, ainda que os conselhos dados ali já servem como um discipulado, mas ela não é centrada em reuniões mais formal, ela não é centrada em metas, em trabalho, ela não é centrada nisso. O discipulado, ele já parte de ensinos mais fortes da palavra, ele já parte mais de reuniões de trabalho. O discipulado, ele já tem esse foco, esse objetivo. Muda o objetivo da célula. O discipulado, ele já é mais de preparo de liderança, ele é uma reunião voltada para o preparo de um cristão centrado nas escrituras, na palavra. A célula não. A célula tem um objetivo de ser evangelístico. Lembra lá dos objetivos da célula? Ela tem o objetivo mais de evangelismo. Então, o objetivo da célula é trazer uma palavra, muitas vezes ali, para aquela pessoa que está visitando, ela está vindo ali na célula pela primeira vez ou segunda vez, ela está com uma dificuldade, ela está com um problema, ela está angustiada, ela está depressiva, ela precisa ouvir uma palavra que vai tocar em seu coração, que vai trazer o refrigério do Espírito Santo na vida dela, a oração, a comunhão, a unidade, um abraço, uma oração, um aperto de mão. Ali é isso que a pessoa que está vindo na célula está buscando, ela está querendo. Então a célula tem esse objetivo. Ainda que na célula, claro, aonde a palavra de Deus é ministrada, há um processo de discipulado, mas a célula não é uma reunião de discipulado. E em penúltimo lugar, célula não é um grupo de aconselhamento, aonde várias pessoas começam um processo de pergunta, né? Todas as pessoas começam a perguntar, eu tenho uma dúvida nisso, eu preciso de uma ajuda aqui, o outro já diz também, então vira uma reunião onde todo mundo começa a fazer perguntas, eu estou passando por uma luta aqui, e aí começa aquela reunião só de pergunta, o líder de célula vai querer responder todas as perguntas, e aí vira uma reunião de aconselhamento, vira uma reunião de aconselhamento, onde muitas vezes passa do horário, prolonga a reunião e fica uma reunião cansativa e maçante para aquelas pessoas novas que estão vindo, que muitas vezes não estão constrangidas, não sabem o que falar, não sabem o que perguntar, elas ficam ali, às vezes constrangidas, e aí começa aquele processo de aconselhamento, e de repente, aquela pessoa que foi na célula, ela não deseja mais voltar. Ela não volta na outra semana, ela não quer mais participar. Por quê? Porque entrou em assuntos íntimos e pessoais de pessoas e vira aquela reunião onde todo mundo quer aconselhar, aí o líder está aconselhando, o outro discípulo que está ali do lado também passou por algo, ele quer aconselhar também, e aí vira uma reunião de aconselhamento. Escute, é importante se aconselhar numa célula? É. Você tem ali amigos, você tem às vezes pessoas mais capacitadas e preparadas. O líder de célula pode aconselhar pessoas? Pode. Você vai ser preparado nessa escola de líderes para trazer aconselhamento, né? Porém, é importante que, se houver muitos aconselhamentos, muitas dúvidas ali, o líder de célula precisa ter o controle da célula nas suas mãos, aonde ele vai conversar com aquela pessoa, anotar a sua dúvida e vai, durante a semana, responder essa pessoa no privado, lá em particular, ou vai marcar um café separado com essa pessoa. Se alguém vem com um problema muito grave, essa pessoa, e talvez o líder de célula não tenha o que responder, o líder de célula vai fazer essa ponte entre essa pessoa e o seu pastor, ou o seu discipulador, ou o seu supervisor. Então, o líder de célula ele não vai
permitir que na célula crie-se um ambiente de dúvidas, de questionamentos, aonde há uma exigência de aconselhamento. Muitos líderes de célula sentem a necessidade de ajudar pessoas e como ele tem essa empatia, esse desejo de ajudar, ele faz com que a reunião da célula se torne essa reunião de aconselhamento. Não, isso não é reunião de célula. Isso não é a visão celular. Então, você que vai ser um líder de célula, escute isso. Na célula, muitas pessoas vão querer se aconselhar com você. Marque outro dia. Converse durante a semana. Quando a pergunta ela é simples, ela é fácil de responder, ela é rápido, não vai tomar o tempo da célula, claro que você pode e deve aconselhar. Claro que você pode e deve responder, mas não permita que a reunião se torne uma reunião de debates e discussões, ok? E em último lugar, a célula não é uma reunião de cura interior. Entenda isso com maturidade. Quando a palavra da célula é ministrada, há palavras que vão promover cura. O Espírito Santo está ali na célula. O Espírito Santo não pode ser algo engessado. A reunião da célula não é algo engessada. Ela tem liberdade de fluir. Na célula há liberdade para fluir e claro que haverá cura interior, claro que haverá cura física, claro que haverá libertação, transformação de vidas. É claro que a célula vai ter isso. Porém, muitos líderes têm a necessidade, talvez pelo seu temperamento mais melancólico, mas tem a necessidade de criar um ambiente de manifestações espirituais. Ele cria um ambiente para que haja manifestação espiritual. Entenda, nem todo choro é Deus agindo. Muitas pessoas pensam que toda célula tem que ter pessoas chorando, tem que ter pessoas ali quebrantadas, chorando, porque aí Deus está. Uma célula que não houve choro, então parece que Deus não está. Mude essa sua mentalidade. Não necessariamente que precisa haver lágrimas para que haja quebrantamento, para que haja o fluir do Espírito Santo, para que o objetivo da mensagem seja alcançado. Não é dessa forma. Muitos líderes querem fazer sessão de cura interior. Ali querem fazer aquilo que recebeu lá no encontro com Deus, querem fazer da célula uma reunião como se fosse o encontro com Deus. Não. Entenda que você, líder de célula, deve levar discípulos ao encontro com Deus. Mas você não pode fazer de cada célula um encontro com Deus. Ou melhor, quando eu falo do encontro com Deus, estou me referindo ao retiro. Então você não pode fazer da célula um retiro espiritual, um seminário de cura e quebrantamento e libertação. Não, a célula ela tem objetivos claros, ainda que é óbvio que muitas vezes você vai ministrar a palavra de célula e a palavra de célula vai promover cura, pessoas vão chorar, você vai orar e pessoas serão curadas. O que não pode é todas as células haver aquele processo de cura interior, aonde todas as células há líderes que colocam músicas de fundo para que promova aquele ambiente de cura interior, e muitas vezes a palavra da célula não se refere a isso, ele muda muitas vezes o sentido da palavra para promover algo. Não, isso não é célula. A célula segue um propósito, a célula segue um objetivo, ela tem um objetivo. A célula, ela segue uma linha, ela segue o mesmo espírito que está lá na congregação, o mesmo espírito que caminha no discipulado dos seus discipuladores, do seu supervisor, do seu pastor. É esse mesmo ambiente espiritual que será levado às células. Então haverá dias que será ministrado e cura interior vai acontecer. Mas há outro dia que uma palavra será ministrada e pessoas sairão dali fortes, fortalecidas com um objetivo claro. Haverá outro dia que ali haverá libertação. Haverá outros dias, outra célula, que ali haverá salvação. Haverá o apelo, pessoas vão aceitar e receber Jesus na sua vida. Então, uma célula é sempre diferente da outra, sempre haverá uma forma dinâmica, porque há liberdade do Senhor de operar e de agir.
Nós não podemos caracterizar a célula como uma reunião de uma pessoa, mas a célula é a reunião de várias pessoas, onde um líder está ali como instrumento nas mãos do Espírito Santo. E eu quero aqui encerrar falando a respeito do livro de Atos, deixando esse versículo no seu coração, Atos capítulo 2, versículo 47, a parte B do versículo diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, aqui nessa passagem, diz que Deus acrescentava pessoas àquele grupo, aquela linha de pregação do Evangelho. Quando os apóstolos pregavam, Deus iria enviando pessoas e pessoas iam se convertendo. Então, entenda algo. Ainda que você se disponha a liderar, a evangelizar, quem traz o crescimento é o Senhor. Quem vai fazer com que a sua célula cresça, quem tem o desejo que a sua célula seja numerosa e cresça, é o próprio Deus. Então, busque o Senhor, esteja ligado, conectado com o Senhor. E Deus, a seu tempo, trará o crescimento. Busque o Senhor, seja cheio do Senhor. Seja cheio a cada célula, ore em cada célula. Busque o Senhor em cada célula. Busque a revelação da palavra, não apenas uma palavra para pregar, mas busque a revelação daquela mensagem que você está pregando, e eu tenho certeza que a cada reunião de célula, o Espírito de Deus vai se manifestar nessas reuniões. E você que está novo na igreja, novo na sua célula, você que está aí há poucos dias, há poucos meses numa célula, seja um instrumento de bênção na sua célula. Você já pode hoje ajudar o seu líder de célula. Você não precisa ser formado líder para evangelizar. Você não precisa ser formado numa escola de líderes para trazer alguém para a célula. Essa semana, leve alguém lá na sua célula. Ajude o seu líder, agora que você já tem um entendimento, que você já está começando a aprender coisas aqui sobre a célula. Ajude o seu líder de célula, se conecte com ele, esteja junto dele, esteja junto do seu pastor, do seu supervisor. Fale com o seu líder e pergunte para ele quem é o supervisor, quem é o discipulador dele, e esteja conectado. Não falte os cultos, não falte uma célula agora a partir dessa próxima semana, não falte a sua célula, esteja conectado e ajude ali na célula também a ter aquele ambiente de célula, um ambiente de harmonia, de conexão com o Espírito Santo e dentro dessa aula de hoje. E se prepare para a próxima semana, na aula presencial, para as atividades, para a prova, estude, e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar conhecimento, sabedoria na próxima aula, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua célula, Deus abençoe a sua liderança, e até a próxima aula em nome de Jesus.